Olá, amores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lele Abdal e eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas integrativas e energéticas há muito tempo e estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade. Espero que você esteja aberto, em estado de permissão, vulnerabilidade, para receber de nós. De nós. Quem será esse nós, hein? Você já vai saber. Eu não vou falar o nome, eu vou falar primeiro a biografia, só para você entender o peso energético e consciencial desse ser. Ela é formada com educação física e yoga, psicologia, a física quântica. Olha isso! É fundador e presidente da ONG Renascimento, que conduz as pessoas para um mergulho interior e um despertar sobre o enorme potencial sobre suas capacidades mentais e psíquicas. É escritora e apaixonada por ajudar pessoas a despertarem o seu poder mental e materializarem os seus sonhos. Tem 5 livros publicados, 5. E esses 5 são pela editora Vida e Consciência. Criou também a Academia da Mente, que é um treinamento online para que as pessoas possam ativar e alinhar as suas mentes e assim atrair e criar a realidade que querem. Fundadora do projeto Lumini, é lindo isso, gente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é a primeira universidade focada nos saberes holísticos e no despertar mental, espiritual e emocional. É filha da querida Guiomar de Oliveira Albanese e Serafim Antônio de Albanese, fundadores de um dos maiores centros espíritas do país, talvez o maior, o Perseverança. Cara, enfim, com vocês, a sensacional Maura de Albanese. Nossa, depois de tudo isso, coisa boa. Muito bom estar aqui com você, muito bom estar aqui no Vida e Consciência, muito bom pisar neste solo que tem toda uma origem sagrada. Sim, e com um propósito muito grande de ajuda ao próximo. E é isso que faz valer a pena viver. Gratidão. Gente, eu fiquei aqui tietando tanto essa mulher, porque é um ser, né, tão assim que você fala, meu Deus, vamos tietar, ela é maravilhosa, ela é sensacional. E a gente vai às perguntas. Sejam todos bem-vindos ao Despertar da Consciência. Não falei nem o nome do programa. Sejam todos bem-vindos ao Despertar da Consciência. Maura, como que você acessou a sua espiritualidade? Conta pra gente como que foi a sua trajetória, assim. Como que você acessou esse lugar? Então, como eu nasci dentro de uma família espírita, isso tudo era muito comum, né? Então, não existia assim, agora eu vou acessar. As coisas foram acontecendo meio que normal e naturalmente. Então, a gente até brincava que em casa, você falar de espírito, falar de gente, era a mesma coisa, né? Não tinha essa distinção. E aí, desde pequeno, eu tinha essa clarividência, audição, então isso também era tratado com muita naturalidade. É como se eu falasse, olha, ouvi titia falar tal coisa, ouvi um espírito X falar tal coisa, legal, e tudo bem. Tem mais alguma coisa que você esqueceu, né? Ali, o que foi, o que sentiu, não. Então, isso foi tratado dessa maneira, mas foi quando nós tínhamos eu estava com 18 anos, que tem todo... Eu falo que todo médico tem que ficar um pouco louco, né? Senão tem que passar por uma fase de loucura, de desequilíbrio total, né? E foi nessa época que a gente, apesar de toda essa vivência normal, que entrou esse desequilíbrio onde eu não conseguia tomar conta do corpo, no sentido do que eu recebia, do que estava ali acontecendo. E esse período levou 1 ano até eu poder me equilibrar, né? Foi até por isso que eu resolvi fazer educação física, né? Porque era como se eu precisava tomar conta desse corpo que é seu, esse corpo me pertence. Posso ter um monte de antenas abertas, mas eu tenho que estar centrada aqui. E aí foi essa passagem, né? E por aí você vai indo, sempre trabalhando, sempre indo no Perseverança. Então você vai, né? Fui desenvolvendo meio que como se desenvolve uma vida normal, vai? Sim. Apesar de que, como meus irmãos dizem, de normal a gente não tem muito, não. Eu queria ser mais normal, né? O que é normal pra gente não é muito normal ali. Como que foi ser filha dos seus pais? Eu sei que é uma pergunta diferente, mas eles são tão incríveis, né, como você, mas como foi ser filha deles? Então, eu costumo dizer assim que existe 2 pessoas, né? Existe a Guiomar, que todos conhecem, e existe a minha mãe, que é outra pessoa, né? Então, quando você é filho de alguém que tem uma exposição e é uma pessoa forte,
isso gera um peso. Sim. Porque a probabilidade de filhos de pessoas fortes se tornarem fracos é muito grande. Daí eu dou graças a Deus que a minha mãe sempre teve muito trabalho fora. Porque daí ela colocou toda essa energia fora. Porque se ela tivesse colocado essa energia dentro, a gente seria todos babaca. E não foi o que aconteceu. É que não foi o que aconteceu. Não, porque daí ela tinha uma força, mas ela também conseguia trazer a nossa potência, a nossa força. A minha mãe ela teve essa sabedoria, tanto minha mãe quanto meu pai, nesse sentido. Então, e também teve, sim, essa questão delas pegar a energia dela e se voltar para lá. Então, ela foi um espelho para nós. Né? Que lindo! Tanto é que tanto eu como todos os meus irmãos, nós seguimos um caminho de espiritualidade, de ajuda ao próximo, natural. Todos. Quer dizer, cada um da sua vertente, cada um do seu jeito, mas isso foi incutido dentro de nós. E daí passou a ser algo normal, natural de quem vive. Sim. Né? Lindo, então, amor, lindo, lindo, lindo. Amor, eu conheço todo o seu trabalho, mas talvez, eu não acho que exista, mas talvez exista uma pessoa ou duas que não conhece. Eu acredito que é uma pessoa ou duas, no máximo, que não conheça a Amora Jobanesi. Então, eu queria saber como que é o seu trabalho na área vibracional e na espiritualidade. Olha, quando a gente fala de espiritualidade, às vezes esse termo ele é muito mal interpretado. Né? Eles colocam essa espiritualidade como ou vendo espíritos ou algo fora. E todo o nosso trabalho ele é de trazer a espiritualidade do próprio ser. Você é um ser espiritual e você precisa saber lidar com a sua espiritualidade a partir do seu autoconhecimento. Então, não existe um ser espiritualizado, uma pessoa espiritualizada que não tenha um autoconhecimento, que não tenha o mínimo de educação, de gentilezas, de uma vida caritativa, humanitária. Então, não adianta eu ir para um templo religioso e não ter esse desenvolvimento. Então, todo o nosso trabalho ele é voltado de dentro para fora do ser humano. Daí ele se encontra essa abertura até de uma ampliação maior para outras vibrações diferentes da nossa. Incrível. É tão maravilhoso, gente, porque às vezes a gente percebe que as pessoas, elas vão muito para fora, né? Não estou generalizando, mas tem essa coisa de olhar para fora, olhar para fora, olhar para fora. E a gente sempre fala isso, né? Os grandes facilitadores de consciência. Eu que estou começando nisso, tenho só 14 anos. Mas percebe como está tudo dentro? A gente primeiro precisa tratar... Tudo bem, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a ideia é que você trabalhe o seu interior também. E que você ache uma forma de ter gentileza. Primeiro consigo e com as pessoas também. Porque às vezes a gente vê pessoas espiritualizadas, né? Que são espiritualizadas ali quando alguém fala gravando. Ou então quando alguém bate a sua porta, né, e você vai atender aquela pessoa. A ideia é a gente achar uma forma de ser gentil com todo mundo. Todo mundo está passando por questões, todo mundo tem entraves nessa realidade. Então, se a gente puder ser gentil com todas as pessoas, eu presumo que a gente vai dar mais check nessa realidade. Não é verdade? Com certeza. Né? Como o nosso corpo pode nos conectar com as energias e criar novas realidades? Porque o nosso corpo, ela é a nossa mente, né? Às vezes as pessoas me perguntam, onde é que está a mente? Que você fala, onde está o cérebro? A mente, ela está do fio da cabeça até a ponta dos pés. Uou. Então, no momento em que você se adona do seu corpo, dos seus teores vibracionais, dos seus centros de força, que são os seus chakras, você consegue, a partir das suas sensações e percepções, ampliar. Então, se acontece alguma coisa, por exemplo, sei lá, você se encontra com alguém que eu me encontrei com você, você iniciou em mim uma energia muito boa. Linda. Né? E eu senti isso no meu corpo. Né? Que a gente fala, nossa, me abraçou aqui por dentro. Como também você pode, às vezes, estar diante de uma pessoa, de alguma situação, você fala, nossa, me deu uma apunhalada no estômago. Então, a gente sempre se refere ao corpo para dizer as nossas sensações e percepções do meio. Então, o nosso corpo, ele é o nosso veículo que nos capacita poder sentir as outras dimensões, outras vibrações. Sensacional. A minha percepção é que o corpo ele é um órgão sensorial. Sim. A gente percebe tudo com o corpo e a gente julga com a mente. Né? A mente julga, o corpo sente. Então, que maravilhoso seria se a gente conseguisse estar mais em permissão para a gente conseguir perceber mais energia. A gente fala que, energia, o que é energia? Gente, todo mundo percebe.
É que, é claro, a gente que trabalha com isso, a gente tem uma percepção talvez mais ampla. Só porque a gente faz isso muitas vezes. Mas todo mundo percebe energia. Eu costumo dizer que, de repente, quando você chegou numa festa, e aí tem uma pessoa te olhando estranho lá do fundo, você fala, essa pessoa não gostou de mim. O que é isso? Energia. Então, a gente está percebendo tudo o tempo inteiro. A gente chegou na casa de alguém, começa a ficar pesado aqui, os omoplatas, tal. O que é isso? Energia. Então, todo mundo percebe energia. Percebe? Percebe? Sim. Não é algo, né, que a gente fala assim, eu não tenho uma sensibilidade. Né, que as pessoas começam a falar assim, eu não sou médium, eu não tenho sensibilidade. Todo mundo tem essa sensibilidade, só que ele vai dar um nome diferente. Né? É bem esse exemplo que você deu. Você chega na casa de alguém, você sente aquele peso. Ou você sente aquela leveza. Né? Então, dependendo da energia que está ali. E o que é uma casa, se não a energia de todos que habitam nela? Né? Porque a nossa energia corporal, ela não vai só saindo através de um suor, de um ar, de uma transpiração. Vai saindo do ectoplasma nosso. Sim. Então, a sua casa é exatamente a manifestação do ectoplasma que você libera através das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Amor, né? E você acha, já partindo desse lugar, você acha que uma casa também precisa de facilitação? Por exemplo, a gente precisa meditar, receber ali alguma sessão terapêutica, energética e tal. E as casas, as nossas casas, onde a gente mora, a casa também precisa ser facilitada, aquela limpada de energia, ou você acha que não? Eu acho que sim. Eu mesma faço essa limpeza na minha casa. Passa rituais pra gente. Papel e caneta aí, ó. Vai que ela já passa uma coisa diferente pra você fazer na sua casa. Eu acho que não é nada, porque tudo qualquer material que você venha usar para a limpeza, ela tem que vir conectada com a sua mente, com a intenção. Senão não serve. Né? Até no incenso, né, amor? Até eu gosto muito de sal grosso. Né? E gosto muito do anil. Então, só que se você pegar um sal grosso, colocar ali, mas não tiver a intenção, ele tem a potência dele, mas não vai ser potencializado. Então, quem limpa a casa é a minha mente que está limpando. Uou. Então, é o meu estado de conexão com outros teores vibracionais que querem e têm a intenção de plasmar naquelas paredes uma outra vibração. E eu vou conseguir plasmar através da vibração que eu exalo. Porque quem suja a casa, se a sua casa já está pesada, saiba que não é ninguém de fora que foi lá e sujou, é quem está dentro. Então, quem está dentro tem que primeiro se limpar para depois limpar essa casa. Faz todo sentido, gente. E no meu ponto de vista, assim, exatamente como também da Maura, eu acho muito importante a gente limpar as nossas casas energeticamente. Tem muita coisa boa no YouTube também que você pode colocar ali, ó. Sim. Vai trabalhar, coloca ali alguma coisa no YouTube, se a sua televisão for smart, ou se não, coloca no seu computador. Tem um monte de coisa que você pode deixar rodando por 5 horas, palavras lindas ali, sabe? Com vibrações muito potentes. Se tudo é energia, a sua casa está recebendo a energia do que está acontecendo ali. E provavelmente quando você chegar, né, do seu trabalho, você vai perceber que a energia está diferente. Porque a sua casa ficou 5, 6 horas ouvindo uma frequência. Então é bem interessante. Sabe que né? você está falando de ouvir dessa frequência, né? Tem um CD, que agora não é mais CD, porque já não existe mais CD, mas na época que eu fiz era CD, né? Que hoje virou ele digital. Que foi músicas canalizadas por mim. Lindo! E que essas músicas, só de você deixar ele tocando, ele vai purificando o ambiente. Está em alguma plataforma de streaming? Olha, eu nem sei onde é que está. Tá, se tivesse a gente já ia anotar agora, que a gente já quer. Normalmente eu disponibilizo, né, essas músicas para os alunos, né? Nos Porque cursos. daí eu explico para eles como que eles vão usar essas músicas, né? Então, se você está assim, você põe a faixa tal, você põe a outra, não sei o quê, porque cada uma tem uma atração de um teor vibracional. Né? E esses teores vibracionais que vão movimentando as partículas que vão ficando, às vezes, plasmadas com uma energia mais densa. Então, como dissolver. Que é o que a gente chama mais ou menos de forma-pensamento, né? Sim, formas de pensamento que vão ficando grudados, né? Grudados ali. E também existe todo o que a gente chama também de um campo morfogenético, né? Dos espaços, né? Então, às vezes, quando você vai adquirir uma casa, né, você vai comprar uma casa, quer dizer, as pessoas ficam preocupadas no bairro, no formato da casa. Né? A primeira coisa que eu observo se eu adquirir uma casa é qual é o campo morfogenético. Sim, quem viveu aqui antes, do que é, qual é a história dele. Porque essa história fica impregnado e às vezes é difícil de você mudar. Leva um tempo maior para você mudar o quanto de tempo e anos esse espaço físico recebeu determinada energia. Perfeito. Você sabe, gente, que tem uma pessoa ali, eu moro num prédio aqui, perto da saúde e tal, e tem um estabelecimento em frente de casa.
E aí, era um lugar lá que vendia coisas. Não vou falar o que é, porque vai que alguém assiste. Vendia coisas. E ali deu muito problema, né? Para os moradores de lá e tal, para os donos do lugar. Ok, os donos venderam para uma pessoa. Deu ruim também. Foi um açaí. E agora está sendo uma hamburgueria. E tá dando também. É muito louco, né? Quando você traz isso, amor, a percepção que eu tenho é realmente tem alguma coisa impregnada no espaço, né? Que vira uma egrégora energética, não sei exatamente como dizer, dar um nome para isso. E isso realmente existe. Como pessoas, às vezes, que quando a gente, sei lá, vai comprar uma casa, a gente descobre que alguém foi de arrasta para cima lá, né? Arrasta para cima é um termo que a gente usa hoje em dia na internet. E o que é isso? Pra não falar que o YouTube corta algumas coisas, então não sei nem se eu vou poder falar. Morreu. Quando alguém morreu, a gente chama na internet, ela tá até rindo ali, de arrasta pra cima. Isso eu não sabia, né? Você conhecia. Então, fica as energias bem impregnadas, né, nessas casas de pessoas que arrastam pra cima. Então é muito importante. Eu vou ficar rindo disso. Tem uma esquina perto de casa, assim, e que nada dá certo lá. Nada. Daí, é exatamente o que eu falei na frente. Nada dá certo. E daí eu vejo, às vezes, as pessoas indo, né, sei lá, alugando, comprando, isso, quando tá começando o negócio, dá uma vontade de falar, fala, amigo, não faz isso, não, porque né? vai dar ruim, eu também não dá alguns meses, ele tá fechando e aquilo me dói, porque eu falei, a pessoa foi com um sonho, foi com, né, porque ninguém compra ou abre um comércio para nada, né? E daí tem tudo, além de ter um desgaste financeiro, tem um desgaste daquilo, me dá uma dó. Eu também, eu pensei também, né? O cara ficou noites e noites lá, arrumando, criando e tudo mais. Sim. Quase falei, amiguinho. Não vai, né? Sabe? Qual é o histórico desse lugar? O ponto é bom, aparentemente é bom. E é bom, mas não é. Exatamente. Né? É muito maravilhoso isso. Amor, como que a gente pode... Essa pergunta é a pergunta de milhões, gente. Essa pergunta... Para tudo. Lembra do... Para tudo. A pergunta de milhões. Como que a gente pode acessar a prosperidade física? E, se possível, nos traga algumas dicas potentes e práticas. Vamos falar de dinheiro! Quando a gente fala de dinheiro, né? Porque você fala física, né? Eu costumo dizer que o dinheiro é uma energia espiritual que se materializa. E ela se materializa através das trocas com as quais nós realizamos. Então, para prosperar, você tem que trocar. Ou seja, é dando que se recebe. Dar e receber. Quanto mais eu dou, presto o meu serviço, coloco os meus talentos, me dou para aquilo, não com a intenção de receber dinheiro, mas de servir. Que é aí que a gente lembra da passagem de Jesus, né, que diz, aquele que quer ser servido, que seja o primeiro a servir. Então, nessa troca, a gente consegue manifestar o dinheiro. O que eu vejo muitas vezes, as pessoas, elas querem um trabalho, elas querem abrir alguma coisa, elas querem dinheiro, elas não querem servir. Daí você fala assim, você quer um trabalho, você quer um emprego, mas qual é a empresa que você percebe que você tem como contribuir com aquela empresa? E o que você vai contribuir? As pessoas estão pensando o que vai receber, quais são os benefícios que elas vão ter. Então, elas invertem. No que elas invertem a roda da prosperidade. E aí, ao invés de elas crescerem e prosperarem, elas vão para baixo. Então, você fala assim, olha, qual é a dica que você está falando? Uma dica simples, que é em tudo que você for fazer, se coloque nessa posição, como eu posso ajudar e servir? Com a intenção única de ajudar. Que eu tenho certeza absoluta que o dinheiro vem. Tá bom pra você? Que pra mim? Nossa Senhora! Terminamos aqui, tô brincando, gente, porque assim, tão sensacional, né? Que olha, é muito doido quando a gente fala sobre dar e receber, né? Esse livre fluxo. Eu percebo que em todos os lugares, realidades, dimensões e corpos, onde a gente só dá também, a gente bloqueia esse fluxo. Em todos os lugares, realidades, dimensões e corpos, onde a gente só recebe, a gente também bloqueia esse fluxo. Com certeza. Sabe essa energia que às vezes aqui, gente, não tem julgamento, é só uma percepção, que brasileiro tem de ganhar vantagem? Isso é uma questão, né? É uma questão, porque se eu estou querendo sempre tomar do outro, eu não estou no dar e receber, percebe? Eu não estou nesse espaço de servir. É muito importante a gente honrar as pessoas. Por exemplo, tem várias pessoas que eu faço curso, às vezes, ou então que eu recebo gratuitamente no YouTube ou em alguma outra plataforma, que eu faço questão de comprar um curso daquela pessoa. O que é isso? É o meu lugar de honrá-la. Às vezes eu até conheço já um pouquinho daquilo, mas ela já contribuiu tanto comigo de formas gratuitas que eu escolho honrar essa pessoa.
E você? Você está escolhendo honrar os seus? Ou as pessoas se contribuem com você? Talvez se vocês começarem a escolher a honrar mais as pessoas, financeiramente mesmo, eu estou dizendo, esse fluxo, né, que ela está falando tanto desse dar e receber, comece a ser mais profundo para você. Você falou algo extremamente importante mesmo, né? E quando a gente fala do dar e receber, tem muita gente que na arrogância fica só no dar, como se eu não precisasse, né? Então, eu vou servir, mas eu também preciso ser servido, né? Essa via dupla, né? Sim. E que quando as pessoas às vezes fazem algum trabalho e elas não recebem, elas se sentem injustiçadas, justamente porque não teve este fluxo, né? Então, ótimo você ter entrado nisso, gente, porque eu percebo que muitas pessoas criticam terapeutas holísticos ou espaços que cobram. Amores, é um trabalho também. A gente estudou para isso, então a gente precisa cobrar também, percebe? Como qualquer outra profissão. E eu percebo que as pessoas às vezes têm questões, né, para receber ou para pagar uma coisa que elas acreditam que seja um dom, né? O dom não pode ser cobrado. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, se o dom pudesse se manifestar sem utilizar o meu corpo, ele não precisaria ser cobrado. A partir do instante que ele tem que usar o meu corpo e o meu tempo, e eu tenho que escolher pegar este dom e servir de alguma maneira, então não o dom é cobrado, mas o veículo pelo qual este dom se manifesta. Ele precisa ser remunerado para continuar dando vazão a este dom. Sabe aquela cena que tem um microfone que você joga assim e sai? Então, Maura Tabanese, né? Gente, e o que eu percebo também, Maura? Não todos, mas a grande maioria das pessoas que eu contribuí gratuitamente, porque, né, vieram com questões e você às vezes se sensibiliza, não receberam. A pessoa que às vezes veio, pagou, sei lá, um valor X para fazer uma sessão, 2, teve muitas melhoras na vida dela, ou um curso, e a pessoa, eu fiz, sei lá, dei 5 sessões para uma pessoa gratuitamente, para que a pessoa melhorasse, a pessoa não recebeu. Muito doido, né? Como às vezes as pessoas não recebem, porque talvez o que é de graça tenha o mesmo valor, né? Não, é porque o dinheiro, ele é consciência. Uou. Então, na hora que você dá de graça, mas a pessoa não coloca a consciência dela e é um trabalho de consciência, ela não melhora, porque ela não está colocando a consciência dela ali. Ela está apenas desprezando, às vezes até, né, e não reconhecendo e fazendo, tanto faz. É de graça mesmo, né? Tem injeção na testa, que o pessoal falava, né? Agora nem isso, né? Porque tem um botox que você paga muito, né? O quê? E injeção na testa. Eu já coloquei o meu semana passada, tá durinho. O meu tá vencido já. Tá não, eu adoro um botox. Mas você percebe que é essa consciência, é a consciência do que eu faço, né? Então, qual é, quando você fala assim, a pessoa está lá achando que é um dom, ou então você só está conversando, ou então não te custou. Né? É tão interessante como algumas pessoas tendem a desprestigiar o seu prestígio. Né? Desprestigiar o seu prestígio. E isso se manifesta com o quanto que essa pessoa coloca de consciência do dinheiro naquilo que está sendo tratado. Você sabe que uma vez, gente, eu ouvi Maria Bethânia contando uma história muito interessante. Um grande amigo do ciclo mesmo, talvez deveria até ser alguém famoso, não sei. E ela disse que esse amigo pediu para ela para que ela pudesse fazer um show, né, intimista no aniversário dessa pessoa. E ela disse que ia fazer tal, e em algum momento ele falou, porque você vai me dar de presente. Ela falou, presente? Querido, como que eu posso te dar de graça a única coisa que eu sei fazer cobrando? É meu ofício. Aquilo eu achei tão expansivo para um amigão, e é esse o lugar. É exatamente esse lugar. Eu percebo que quando a gente cobra, nem que de repente seja um valor diferente para um familiar, um amigo, mas é importante ter essa troca dessa energia do dar e receber. Fica a dica para vocês aí, tá bom? Tem uma outra dica bacana, assim, que às vezes a pessoa ela quer fazer um trabalho voluntário, né? Que vou fazer um trabalho voluntário onde eu não vou cobrar aquele serviço porque é uma escolha da pessoa. E como você está trazendo o exemplo de quem atende, né, um terapeuta, um psicólogo, às vezes a pessoa quer se voluntariar e fazer, disponibilizar todo o seu conhecimento para uma população mais carente, coisa e tal. Que isso aqui vai uma bela de uma dica, que se você quer fazer isso, então você faça isso num dia e horário específico. Olha que interessante isso. Não misture. Então não é que você vai encaixar quem não pode pagar
com quem pode, porque daí você mina o fluxo da prosperidade. Então você tem que ir ali, ó, saber exatamente o que no que. Quero assistir de novo. Estou aqui ouvindo, mas eu quero assistir de novo, sabe? Você pode chegar e falar assim, olha, sei lá, minha sexta-feira, das 2 às 6 da tarde, Gratidão por isso, amor. vai ser um dia de doação. Pronto. A pessoa, lógico que às vezes esse dia pode lotar mais rápido. E o fato de ter lotado mais rápido significa só que vai ter uma listinha de espera, mas não tem problema nenhum. Você deixa a listinha de... Não vai jogar para uma janela que se abriu aqui. Contribuiu muito comigo, porque eu realmente estava nesse espaço de querer fazer alguma coisa... eu recebo tanto do universo de maneiras tão mágicas que eu acredito que eu já contribuo, mas eu quero mais, sabe? Como eu posso fazer mais? Como eu posso fazer mais? E eu quero realmente fazer alguma coisa além. E aí me veio essa consciência. Então, você me trazendo isso, perfeito. Um dia a gente, na semana, não mistura com os outros. E deixa aquele dia para doação. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, a gente já falou em off isso aqui, mas eu quero que vocês saibam também. Como que foi o seu contato com a família Gasparetto, né? Como que é o seu contato, ou foi? É pessoal, literário? Olha, ele começou no pessoal para depois ser no literário, né? Eu estava até comentando ali com você antes que a primeira vez que eu vi o Gasparetto, ele era criança e eu também, e ele estava tendo um evento, acho que de algum bingo, alguma coisa assim, dos quadros que ele pintava. Então, estava aquele monte de gente e ele sentadinho ali pintando os quadros com as 2 mãos e com os 2 pés ao mesmo tempo. E 1 minuto saía aqueles quadros belíssimos, né? E daí o pessoal ia leiloando aquela coisa toda e todo mundo se divertindo, sei lá, para coisa. E ele ali, né? Eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, nossa, coitado dele, né? Porque eu falei assim, eu tô aqui brincando, saindo, lá, e ele tinha que estar ali, né, pintando, e todo aquele monte de gente ali em cima dele. Você era criança? Eu era criança, gente, não lembro agora. Olha o nível, né? A gente tava criança, a gente tava tomando, sei lá o quê, tubaína, comendo chiclete não sei aonde. A Maura de Abenese criança já tava vendo o Gasparetto pintando com os pés. Olha o nível, você tá entendendo? Tá entendendo? Que era muito... É porque a minha mãe e a Zíbia, elas eram amigas e acho que meio que iniciaram juntas com o Centro Espírita, né? E ambas também iam até o Chico Xavier, então tinha toda essa ligação naquela época. Então a gente conhecia eles através da minha mãe dessa forma. E daí depois a gente, sei lá, fomos crescendo e a gente tinha um carinho muito grande, tanto pelo Luiz Gasparetto quanto pela Zíbia, pela Silvana também, um carinho muito grande por essa família, que mesmo sem a gente se ver sempre, nós nos víamos e quando precisava de alguma coisa, um estava ali, outro também. Que lindo, né? Então, aquela coisa teve uma época que eu ia conversar com alguém, eu falei assim, Gás, preciso conversar com você. Ele imediatamente, a gente abriu um horário, a gente conversou. Daí, num outro momento, também o contrário. Então, eram trocas, né? Quando eu fui trazer os livros também, daí eu falei assim, olha, escreveram onde que eu vou levar os livros? Nem pensei em uma outra editora, né? Eu falei, já trouxe aqui, trouxe ali para a Zíbia daqui esse livro. Nossa, e abraçando, né, com um carinho muito grande. Sim. Então, eu estou aqui hoje, né, neste programa e neste trabalho, que é a continuação deles, né, de tudo que eles fizeram, que está sendo continuado por você e por tantas pessoas competentes e bacanas, e que eu sinto assim, uma alegria muito grande de ele estar numa outra dimensão, mas nessa dimensão que ele fez está sendo continuado por vocês. Parabéns. Maravilhosa, gratidão imensa. Gente, o coração expande tanto, né, porque a primeira vez que a minha história com o Gasparetto é lindo, né? Com a família Gasparetto, eu ficaria aqui horas contando. Mas, assim, a história de como eu entrei aqui no programa e tudo mais foi uma postagem, né? Que eu fiz e coloquei o arroba deles, né? Que, se eu não me engano, você está onde você se põe. Se eu não me engano, foi essa frase. E a Ana entrou em contato comigo, né? Para fazer um convite lindíssimo. Quando ela falou... Né? Tem um tempo já que eu trabalho com eles. Mas quando ela falou, eu falei, não deve ser, né? Deve estar equivocado. Eu entrei na página e eu, meu Deus do céu, a família Gasparetto. Porque assim, pra gente que é de espiritualidade, de energia e tal, é como se fosse um concurso, sabe? A USP. É isso, né? Porque pra mim, quando fala de kardecismo, espiritualidade, a primeira coisa que me vem na cabeça é Zíbia Gasparetto. Então, trabalhar, assim, entre aspas, né, para eles, fazer parte da egrégora energética desse projeto, para mim é muito prazeroso. Para mim é uma coisa assim que
dei check na vida, sabe? É isso. Como terapeuta holístico, é isso. Mas é muito gostoso mesmo, né? E mesmo estar aqui, quando eu estava entrando aqui, você sente a energia, sente a presença. Eu sinto também, amor, de verdade. Né? Então, não é algo que você só está ali. Então, continua aquela noção de que nós estamos aqui numa experiência onde nós temos um corpo, o que chamamos de matéria, mas o nosso espírito vai além disso, né? E a nossa comunicação com eles também. Exatamente. E a gente se comunica através do nosso sentimento, da nossa gratidão, das memórias. A gente fala assim, como que a gente faz para alguém não morrer? É ter alguém que lembre. Que lindo! Enquanto alguém for lembrado e ele está, tanto a Zíbia quanto o Gaspar estão sendo lembrados por mim e por nós aqui. Tá vendo? Não é o Google. As pessoas acham que para você ser imortal você precisa estar no Google. Não é isso, não. Tem que ser lembrado. É diferente, tem que ser lembrado. Gratidão por isso. Amor, qual que é o seu ponto de vista? A gente não falou sobre isso, mas já que a gente está falando aqui de... Arrasta para cima, tô brincando, de o outro lado do véu. Qual que é o seu ponto de vista sobre morte? Você acredita em outra vida, outras vidas, reencarnação? Seu ponto de vista por mais que eu saiba que você vem dessa família maravilhosa, de repente ela tem um ponto de vista diferente, né? Então eu quero ver de você, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, eu acho até meio estranho, né? Algumas pessoas que não acreditam na continuidade da vida. E às vezes eu fico até assim curiosa em como é que será que eles vivem com uma finitude de um corpo, né? E eles se findam, quem sou? Então, numa vida, ela é tão curta para a gente poder realizar tantas coisas que a gente almeja, que eu não consigo conceber, né, uma não continuidade da evolução do nosso espírito. E eu me sinto, nesta dimensão, como realmente um passageiro aqui. Esta não é a minha casa, mas eu estou aqui, então, enquanto eu estou aqui, esta é a minha casa de evolução. Mas o meu espírito, o seu espírito, nós vemos de outros espaços energéticos e que estamos aqui para aprender algo. É uma escola, mas não é uma escola para eu ficar aprendendo conhecimentos apenas, mas para aprender sobre mim, para aprender sobre o amor. Acho que nós estamos numa escola de aprendizes do amor. Que lindo! Essa frase que ela disse é maravilhosa, porque eu costumo dizer assim, não importa qual seja a pergunta, a resposta sempre vai ser o amor. Às vezes a gente fala assim, é a técnica tal, né, falando de energia, ou vibração, né, frequência. Essa técnica, eu não acredito muito que é a técnica que vai mudar a sua vida. Eu acredito muito na energia amorosa daquele terapeuta. Eu acho que é isso que vai ser o espaço que vai transformar tudo, percebe? Você concorda? Concordo plenamente. É o seu sentimento de amor que transforma. Exatamente. Você vê uma pessoa numa situação difícil, onde tem duas pessoas vivendo a mesma situação. Uma reage de um jeito, outra de outro. Né? Aquela que se desescabela, que fica rancorosa, indignada, coisa e tal, ela está criando uma resistência. E a hora que a gente cria uma resistência, a gente não tem acesso às dimensões do amor. E as dimensões, as energias do amor é a própria dimensão do divino em nós. Enquanto que aquela que aceita, não a aceitação mórbida, mas aceita como um processo de evolução, ela entra num outro fluxo, que torna a mesma situação leve. Sim. Então, o leve e o pesado não tem a ver com o que nos acontece, mas como eu lido com o que me acontece. É sobre a tua ótica, né? Qual ótica que você está encarando a vida? Qual ótica que você está vivendo? Percebe como está tudo dentro? E como também, às vezes, esse lugar que a gente entra, as óticas que a gente compra, né? Lente do erro, lente do amor. Qual lente você está usando? Lembrando que, independente da lente que você esteja usando hoje, você pode trocar, tá? Se você está na lente do erro, o que é a lente do erro? São pessoas que estão sempre vendo o erro de tudo, né? Tem uma ocasião ali, mas não sei o que, cara, mas olha para a luz. A gente sabe que existe as sombras nessa realidade. O que você escolhe focar? Tudo aquilo que você foca, a premissa básica da lei da atração. Tudo aquilo que você foca, cresce. Então foca na luz, para que a luz se expanda em todo o seu ser. Amor, você é fundadora do Projeto Lumini. Gente, Projeto Lumini é uma coisa assim que coração, ela vai falar sobre isso. Qual que é o propósito desse projeto? Todos podem participar? Então, quando nós abrimos, eu fiquei assim muito orgulhosa, né, de conseguir abrir uma universidade Lumini, né? Porque Lumini vem de luz,
né? Então, a luz da nossa consciência. A consciência também, para mim, é luz. Uhum. E daí a gente conseguiu ter, né, todo um respaldo do MEC que valida todos os nossos cursos. Né? E nos nossos cursos nós falamos de projeção mental, de lei de atração, de física quântica, de energias, do sutil. É um curso para formar terapeutas holísticos, é isso, né? Ele também, né? Tá. Também. Seria o funil dele, seria, né, a formação de terapeutas dentro da metodologia que eu acabei ao longo dos anos, nessa junção de várias coisas, criando. Né? Então eu criei vários protocolos. Então, protocolos que aceleram o processo de consciência das pessoas. Que incrível, já e daí eu ensino esses protocolos para pessoas que querem ser, tanto para psicólogos quanto para terapeutas. Tá, entendi. É uma metodologia que pessoas distintas, de áreas distintas, podem usar. Podem usar, né? Então, elas são fáceis de aplicar, mas tem um resultado muito grande que a pessoa só tem que seguir aquele método. Então, os terapeutas que estão aplicando, eles ficam assim encantados com a transformação dos pacientes. Porque eu nunca tive muita paciência, vamos assim dizer, de esperar muito o momento do outro. E o processo, né, terapêutico, psicoterapêutico exige isso. Mas eu tenho essa dificuldade, né? Então eu fui criando protocolos para ir acelerando, vamos né? fazer, gente, vamos fazer. A vida é rápida, é curta, a gente quer resultado logo. Quer resultado, aquela coisa, então a gente foi, né, trazendo isso. Então o propósito maior da Universidade Lumine é de trazer essa consciência do ser humano, de que ele pode criar a sua realidade, de que ele tem uma força, que ele não é uma pessoa que está submetida apenas e tem que se submeter às coisas, mas ele pode fazer acontecer aquilo que ele quer, porque eu acredito muito que a vontade genuína de um ser humano é a vontade de Deus nele. Então, que é diferente de desejos que passam rápido. Né? Mas aquela vontade, quando você fala, eu quero, é Deus falando dentro de você. Mas daí as pessoas têm tantos bloqueios que os impedem de fazer. Então, trazer a consciência, a luz da consciência, é trazer essa força do eu posso. Né? Então, é até a nossa hashtag lá dos acadêmicos da mente, né? Que é hashtag eu posso. Hashtag né? eu posso. Quer dizer, eu posso realizar, eu posso conquistar, eu posso mudar a minha vida. Como você estava falando, eu posso mudar a lente de contato que eu estou aqui. Eu posso fazer qualquer mudança, nós temos uma mente maravilhosa. E tudo começa aqui dentro da mente para depois se manifestar. Exatamente. Então, a hora que a gente vê, e eu vejo a vida de algumas pessoas que estão realmente muito problemáticas, destroçadas, e eu falo assim, uau! Que mente poderosa! Eu tenho esse mesmo ponto de vista. Contra toda a gravidade divina, vamos assim dizer, né? Porque, olha só, ela tenho esse mesmo ponto de vista, que a pessoa que tem que consegue criar muita, entre aspas, caquinha na vida, ela também consegue criar, ela tem o mesmo poder para criar maravilhosidades. Sim. Só que está indo para um outro lugar. A ferramenta é a mesma, só que está sendo usada de uma forma torta. Mas ela está com uma ferramenta possante. Exatamente, né? Bastante possante. Tem até uma coisa, principalmente pessoas que estão muito deprimidas, né? A depressão, e se você está em depressão, saiba que você é a pessoa que tem a maior força energética e mental. Olha isso. Porque o depressivo, a gente olha para ele, ele está assim, ele está capuchando, mas ele está indo contra uma força de evolução e de crescimento. Ele está fazendo muita força para se abaixar, porque a nossa força, a força da vida é para te levantar. Então, eu falo até para os meus terapeutas, você viu uma pessoa deprimidinha, não fica com dó não, pode carregar os protocolos, pode trazer a consciência, porque você puxa, você tira a pessoa daquele estado, é um estado meio mórbido que a pessoa vai se colocando, mas que não é real. Se você não estiver presente, você entra, né? Se a gente não está presente, pode perceber, se a gente não está presente do lado de uma pessoa que está muito ofegante, que está muito na ansiedade, sabe aquela pessoa que está conversando com você que nem respira? Quando você vê, 5 minutos que você está com aquela pessoa, quando você vê, você está respirando assim também. Todas as vezes, uma dica que eu trago aqui para vocês, que você estiver do lado de uma pessoa que está com uma energia diferente, vamos dizer assim, para não julgar, respira, apenas respira diferente daquela pessoa. Respiração é tudo, gente. A pessoa tá... Você começa a respirar de uma forma congruência cardíaca, que a gente fala, né? Uma respiração que entra em congruência com o seu coração.
para que você não pegue a energia, porque se deixar, a gente sabe que a gente é suscetível, né? Todos nós somos Bob Esponja e a gente capta num raio de até 10 mil quilômetros, isso que eu estou falando é neurociência. Então, se a gente deixar, a gente capta do outro, a gente está captando de todo mundo, de tudo o tempo inteiro. Sim. Respira, apenas respira que vai ser maravilhoso para você. Hashtag... Eu posso. Hashtag eu posso. Amor. Bate a mão no peito e fala, eu posso. Tá vendo? Aí, você está diante de qualquer situação. Né? Você fala, o que eu vou fazer? Você bate a mão no peito e fala, eu posso. Você traz uma outra força. Você traz a força do seu espírito, você traz a força da sua mente e a força de materializar. Ai, que lindo isso, amor. Uma coisa diferente. Bater no peito e falar, eu posso. Vou começar a usar também hoje. Hashtag eu posso. É isso aí, bate ali. Amor, são 4 anos de essa faculdade, a Lumine? Não, nós temos vários níveis, né? Então, o aluno ele tem vários cursos dentro da Unilumine. E ele pode entrar, né, tipo a Academia da Mente, por exemplo, é a primeira porta de entrada. Tá. Daí, dentro da Academia da Mente, ela vai tendo níveis de aprofundamento, em que a pessoa pode ir se aprofundando. Tem o nível 1, nível 2, nível 3, e daí vai até chegar ali na formação. E você né? dá aula também? Dou direto a aula. Agora, às 5 horas eu estou indo lá que eu tenho aula. A gente quer ir para ver uma aula, né? Também. Eu dou aula muito aula ao vivo, né? Então, são muitas videoaulas e também aulas ao vivo com eles. E muitas vezes encontro presencial. Então, são sempre essas aulas e a maneira de entrar, porque aquela pessoa que quer, você fala assim, o que eu quero entrar nessa universidade? A pessoa que quer mudar de vida, que quer usar a sua mente, que é uma ferramenta de manifestação de sonhos, e colocar e usar a lei da atração de forma correta, porque a gente fala lei de atração, mas na realidade é a lei da vibração, né? Perfeito. Então é a vibração que vai fazer com que atraia aquilo que você quer. Então como que eu faço essa mudança? E a gente tem resultados incríveis, né? Com certeza, amor. Resultados... É muito doido, assim, né? Tudo que eu começo a falar, eu falo muito louco, muito doido, né, gente? É porque é um ponto de vista que eu tenho, que eu percebo de... Como eu trabalho com muitas pessoas e eu percebo que as pessoas, elas têm dificuldade para ter clareza sobre energias e lei da atração. A lei da atração é uma lei, né? A lei da frequência, como ela disse, da vibração, né, amor? Você falou, né? Porque a gente entende que primeiro você precisa vibrar aquilo. Porém, a lei da atração, vamos chamar assim, ela é uma lei. Você acreditando ou não, ela está se fazendo presente agora na sua vida. Qual que é o ponto de vista aqui? Qual que é a premissa desse lugar, né? Que não tem nada fora, tá tudo dentro, e que assim, não existem os escolhidos pelo Criador. O que existe é vibração, é frequência, é magnetismo, né? Não adianta você falar, mas eu sou uma pessoa boa. Eu trabalho, eu faço tal coisa, eu quero o bem das pessoas e tal, mas como é dentro da sua mente? Como é o seu diálogo mental? Sim. Como é a sua vibração? Como você se chicoteia ou não? O que é que não pode ser esquecido? Que está guardado dentro de você, aí, essa mágoa, esse rancor. Percebe? Como uma vez eu ouvi de um kardecista que o umbral está lotado de pessoas que nunca fizeram mal para ninguém, mas fazia mal para elas mesmas. Então a gente precisa mudar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente também o nosso diálogo mental. Você vai viver 98% da vida na tua cabeça. Tem que ser um lugar gostoso de morar, né? Não é verdade? É verdade. Você sabe que dentro da metodologia, né, da Academia da Mente, que até para poder a lei da vibração e a lei da atração entrar em ressonância com o seu sonho, a gente precisa equalizar as nossas mentes. E daí nós temos 3 mentes, que é a mente inconsciente, mente consciente e a mente superior. E a hora que você alinha essas 3 mentes, você cria um campo vibracional e faz com que estes bloqueios, que seriam que te afastam daquilo que você quer e atraem o que você não quer, eles se dissolvam naturalmente. Porque é neste alinhamento, né? Então essa é a técnica poderosa de manifestação. Sensacional, alinhamento, amores. A gente precisa se alinhar o tempo inteiro. Já que a gente está falando de alinhamento, qual que é o meu ponto de vista aqui? Eu percebo que às vezes, sem julgar, mas é uma percepção mesmo, tá? Não tem julgamento aqui, tem algo que eu estou percebendo realmente nessa realidade, né? As pessoas, elas estão com muita preguiça de leitura, né? Por que as pessoas estão com preguiça? Porque a gente tem, é legal também, gente, audiolivro, não sei o quê, resumo de livro, né? Tem até um aplicativo lá, esqueci o nome, que em 12 minutos tem um resumo total daquele livro. Mas é tão importante, além do ser, a leitura. Tudo que eu sou hoje, não estou nem 10% que eu quero chegar, foi através dos livros. Eu leio um livro por mês, acho que é pouco. Gostaria muito de ler 3. Porém,
Quanta coisa tem aqui num livro desse que vai expandir, vai mudar completamente a sua realidade? Uma coisa é você assistir um vídeo que é muito legal, ouvir um podcast que é muito interessante, mas olha o perceber que você vai ter, o lé concré, é você, com os teus pensamentos, com as suas percepções, com as suas imagens que você vai criando, lendo um livro aqui. Fora que também a gente já sabe que a leitura do livro também vai melhorar e muito o seu português, não é? Então eu indico veementemente que você comece ou volte a ler. A gente precisa voltar para esse lugar da leitura, que isso vai expandir muito a nossa consciência. Eu sempre falo disso. Como que eu faço, quando alguém me pergunta, como que eu faço para expandir? Bom, entre em estado de gratidão, começa a perdoar todo mundo aí que você tem um pouquinho de mágoa ou ranço, e começa com algum tipo de leitura edificante para você, né? E falando em leitura edificante, a gente vai falar dos livros maravilhosos desse ser maravilhoso, expansivo, que está aqui na nossa frente. Essa aqui é uma coleção, né, amor? Tô a fim de ficar bem, tô a fim de ficar bem, isso mesmo, que é esse daqui, meus amores, tô a fim de ficar bem. E aí tem um outro que é tô a fim de novas ideias, tô a fim de me alinhar, tô falando rapidamente, mas eu vou pedir pra Maura falar um pouquinho pra gente aqui. Tô a fim de me animar. Maura de Albanese, a espiritualidade em você. Nossa, esse aqui expande, todos expandiram, mas esse aqui, né, expandiu, hein? A espiritualidade em você. O Guardião do Sétimo Portal. Eu sei mais ou menos dessa história desse aqui, gente, que ela me contou no backstage, sensacional. Se eu fosse vocês, eu comprava todos, mas esse daqui, olha, coisinhas, viu? Maura, fala um pouquinho pra gente desses livros, com qual que você quiser começar. Esse aqui foi o primeiro, né, que eu escrevi, essa espiritualidade em você. Ah, né? é? Que eu digo até muito, que ele é pequenininho, mas ele tem um peso de conhecimentos, onde a gente amplia bem traz a noção de pecado capital e dentro do que seria os nossos pecados que transgredimos o chamado espiritualidade, aquilo que nós falamos no início. Esse daqui é mais aquele livro para você, de você pegar assim e falar, bom, vou abrir qualquer hora aqui, e daí você tem, né, uns dizeres que vão mexer e vai trabalhar tipo a sua vibração. Do Chico Xavier, né? Aquele pequenininho que você abre. Então as pessoas elas costumam ter isso aqui, dão aquela abertura e vem com algo que automaticamente muda o seu campo vibracional. E esse daqui foi um livro ditado, né? Eu digo que esses dois foram, esses quatro eu que escrevi. Este daqui ele foi ditado pelo Espírito de Joseph, né? Onde ele conta toda a trajetória de evolução dele, né, que ele diz que todos os nossos problemas, as nossas dores, as dificuldades, é porque nós desviamos do caminho do amor. Quero ler também. Então, daí ele vai nos ensinando como retornar ao caminho do amor através da própria história dele. Que lindo, né? Que lindo. Então, ele traz uma riqueza muito grande das várias dimensões do nosso ser, de estarmos aqui, depois da morte que acontece conosco, depois de uma outra existência, como é que a gente vai costurando essa nossa história eterna espiritual de evolução. Como que a gente encontra esses livros? Isso aqui na própria... Se você vai nas livrarias, tem. Tá. Né? Todos eles, se você for em qualquer livraria, tem. Dá para encontrar uma livraria física, online e tudo mais, né, amor? Não. Tá. Não. E você pode encontrar esse livro também, todos esses livros, aliás, no site da Vida e Consciência. Beleza? Maura, tô apaixonado nesses livros e eu acho que eu quero começar por esse aqui, gente. E você? Eu quero começar por isso, porque é história. Desculpa, você estava falando da importância da leitura, né? E que hoje está muito mais fácil realmente você ver um vídeo e tudo mais. Só que quando a gente assiste, quando você escuta algo, como vai pelo som, este som ele entra e ele vai muito fácil. Olha que interessante. Você pode perceber que você ouve um vídeo, você fala, mas o que foi? Não reteve. Quando você lê alguma coisa, o seu cérebro registra muito mais as palavras que estão ali escritas, também porque você vai desenvolver uma imagem, como você está dizendo. Quando você está num vídeo, a imagem te é dada. Então, não é processado dentro do seu cérebro. Quando você lê, você cria uma imagem, essa imagem fixa. A mesma coisa que se você escrever, né, no laptop, por exemplo, você não grava tanto quanto se você escrever ao punho. Olha isso, que interessante. Né? Então, porque eu também, ao escrever qualquer coisa no laptop, aquilo vai embora.
Porque não houve a sua energia e nem tampouco a energia do grafite ou do lápis que você teve que usar uma parte do seu cérebro para escrever as letrinhas. Aqui você fez assim. Não faz todo sentido, Mauro, sabe por quê? Porque às vezes eu adoro academia, né, gente? Cuidar do corpinho, eu acho que minha percepção, um ponto de vista, que não é uma verdade absoluta, é só um ponto de vista, como vários outros, que a gente cuida muito, né, a gente que trabalha com energia aqui e tal, dos nossos espíritos, da nossa alma, da nossa frequência, de tudo isso daí. Só que o meu ponto de vista é que a gente também precisa cuidar do nosso corpo, porque isso também para mim é espiritualidade. Então, lindo ser, você que está aí em casa, por favor, vai fazer também algum tipo de movimento. Não gosta de ir para academia, tem um monte de vídeo no YouTube, tem no Netflix, tem um monte de coisa legal que você pode fazer na sua casa. É muito importante, porque para mim também é espiritualidade. Porque a gente está cuidando do invólucro da nossa alma. Então é muito importante que você faça academia. E isso que a Maura está trazendo é bem legal, né? Você fez uma ligação interessante, que a hora que nós estamos falando do escrever, você também foi dizendo do moldar o corpo. Isso! E aí acho que foi nessa linha que você foi. Quer dizer, eu estou escrevendo e você está ali moldando o seu corpo. E quando você faz uma atividade física, seja ela qual for, você está mexendo com a sua vibração. Que eu digo que pessoas que praticam alguma atividade física, elas são mais leves energeticamente do que aquelas sedentárias. Porque o corpo dela está acostumado a mudar rapidamente de um estado vibracional. Veja, quantas vezes você vai para uma academia, você está lá, ai, que preguiça, eu não quero ir. Você vai, quando você sai de lá, você está melhor. Sempre, né? Melhor, por quê? Porque você mexeu o seu corpo, mexeu a sua energia, mexeu os seus chakras, mexeu tudo. Então, às vezes você fala assim, eu estou perturbado, né? Vai mexer o corpo. Mas não, né? Não necessariamente mexer o corpo embaladas, bebendo, né, e se entorpecendo. Não assim, de forma consciente. Sim, por favor. Né? Muito interessante tudo isso que ela traz, porque a gente precisa, né, cuidar dos nossos corpos de uma maneira mais expansiva para que a gente consiga também alcançar novos lugares energéticos. Isso que ela trouxe foi tão legal, porque eu tive a percepção de que, pensando aqui nas pessoas que eu atendo, as pessoas que eu atendo, as que estão com mais dificuldade assim, para soltar ou para criar uma realidade diferente, são as pessoas que não movimentam os seus corpos, né? Tem ali uns 4 ou 5 que têm mais dificuldade, a gente não está percebendo tanto resultado. E essas pessoas são pessoas sedentárias. Olha que interessante isso que você trouxe. Muito legal mesmo. Expandiu super aqui no campo. Gratidão por isso. E isso que ela falou também, gente, de ouvir, né? Que é diferente. Muitas vezes eu vou para academia e eu ouço um audiobook. Algum livro que eu quero, né, ler, mas não estou tendo tempo, e coloco ali no fone e vou fazendo o meu treino e ouvindo aquele livro. Não fixa. Fixa. Não fixa. Eu chego em casa e falo, nossa, mas eu lembro de uma frase ou de outra, tal, não fixa. Aí eu preciso pegar o livro físico, comprar lá, abrir o meu Kindle, começar a ler o livro de fato para fixar. Muito legal isso, gratidão. Maura, qual que é o seu ponto de vista sobre religião? Para você é necessário? Olha, assuntos polêmicos. Né? Eu acho assim, a religião, ela te dita um caminho. E junto com este caminho, um monte de normas e de regras. Para uma pessoa que está perdida e sem caminho, qualquer caminho serve. Pelo menos que alguém te dite onde você ir, uma vez que você não sabe onde ir. Então, eu digo que a religião ela tem um lado positivo, né, para resgatar pessoas que estão perdidas e falar, olha, faz isso, 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 e daí a pessoa se endireita e melhora. Agora, a partir do instante que você traz a sua espiritualidade, você traz a consciência de si mesmo, você traz a ética de ser humano, você faz a sua conexão com Deus do jeito que você pudesse conectar, orando, cantando, meditando, fazendo uma prática, né, de uma atividade física, contemplando o céu, a natureza, onde você sente que você se conectou a algo maior que você, a religião ela tenta levar as pessoas neste caminho. Né? Daí você não precisaria de estar vinculado a uma religião. Mas é muito mais fácil se vincular a uma religião e obedecer o que vem de fora do que você sentir dentro de você e reconhecer o que é bom ou não para você. Então, para não estar vinculado a uma religião, você tem que ser minimamente disciplinado e empenhado em ser cada vez melhor.
a gente não consegue nem falar, não é? Depois que a gente ouve ela, maravilhosa. Amor, já que você falou sobre essa coisa de Deus, como que a gente... Eu sei, essa pergunta, ela dá pra ficar 5 horas só pra responder isso. Como encontrar Deus? Então, encontrar Deus, né? Quando a gente já faz essa, né, Eu essa sei, coisa, que né? já parece, eu sei né? que Mas você, não tá eu sei que você dentro está de mim, fazendo, então, um jargão aí, né? Mas o Deus está, ele não precisa ser encontrado. Né? Quando eu falo de encontrar é porque tem algo perdido. E se tem algo perdido, talvez sejamos nós, porque Deus está em tudo. Né? Então você fala, como não encontrar Deus? Né? Como não sentir Deus? Você pode sentir Deus no seu banho, no chuveiro, na água que bate no seu corpo, aquele frescor delicioso, no seu despertar, nas relações desse nosso encontro aqui está Deus. Então Deus está aonde você está e com qual força de presença do seu espírito você está onde está. Quando as pessoas não estão onde elas estão, daí é a hora que elas se perdem, primeiramente delas. E ao se perder de si, você perde a noção de contato com o divino. Então você fala, onde eu encontro Deus? Dentro de mim. E dentro de qualquer ser humano. E a gente chora, né, ouvindo Mauro Albanese, porque... Gratidão por isso, Mauro. Gratidão. Eu percebo que às vezes as pessoas, elas estão tão perdidas, né, nas suas próprias emoções, nos seus próprios sentimentos, e sentindo às vezes que Deus a deixou, né? Saiba que o que for que você estiver passando, lindo ser, imagem e semelhança de Deus, Ele está aí dentro de você, com você o tempo todo. Independente do que seja, Ele não vai te deixar e nem te julgar, porque Deus não julga. E isso é lindo, né? Maura, quais são as premissas de alguém que escolhe ser mais e melhor nessa dimensão? O que essa pessoa precisa fazer para de verdade estar nesse lugar? Nesse nosso lugar, nesse nosso espaço, nessa nossa dimensão. Quais são as premissas para que uma pessoa ser melhor nessa dimensão? Olha, eu acho que a primeira premissa é o comprometimento com aquilo que você se compromete a fazer. Porque eu acho que quando você diz, eu vou fazer tal coisa, e você não faz, você mina a sua força. Então, primeira coisa, eu digo, se comprometa. E para que você cumpra aquilo que se comprometeu, você precisa ter, no mínimo, uma disciplina. Eu digo que uma pessoa indisciplinada é uma alma penada. Amei. Tá vagando por aí. Eu amei. Então vira o léu. Então a pessoa tem que se apossar dela. Né? E ter, obviamente, cada vez melhor, é finalizar um dia e falar, o que eu poderia ter feito hoje melhor do que foi feito? Essa pergunta, sabe, será que eu poderia ter falado de uma forma diferente? Será que eu fui um pouco grossa, fui um pouco dura? O que eu poderia ter feito que teria melhorado o meu dia e o dia das pessoas que conviveram comigo? Eu acho que quando a gente se coloca sempre nessa abertura de eu posso fazer sempre o melhor, você aciona em você uma força de trazer a excelência do seu ser humano. Agora, quando a gente se contenta com aquilo que a gente faz, e se contenta e acha que já está bom, e que já deu o seu máximo, você pode ter dado o seu máximo, mas o máximo ele só é início daquilo que você considerou impossível. Nossa! Daí você deslancha na vida. Sensacional. Esse corte daqui dá um corte, não dá? Um cortão, assim, maravilhoso, podcast. Meu Deus do céu! Amor, penúltima pergunta. Como que a gente pode trilhar esse despertar da consciência, que é o nome do programa? Você pode falar isso em 10 segundos ou em 1 hora. Você que escolhe. Como que a gente trilha esse despertar da consciência sobre a sua ótica? Eu falo despertar da nossa consciência, ele é profundo, ele é simples e ele pode ser difícil. Ele é difícil se você começar a colocar que é muito distante de você. A consciência, o que é a consciência que a gente falar? Né? Vou despertar minha consciência, a minha ciência do que eu faço. Consciência é se torne ciente do que você faz. As pessoas não têm noção do que elas fazem. Uma autoavaliação, mas não uma autoavaliação para se recriminar, para ficar lá assim, olha só o que eu fiz. Não, aquela autoavaliação de
como você estava e como você está agora. Sabe aquela olhar há 10 anos atrás como eu estava e como eu estou agora. Isso aqui vai te trazendo um caminho. Sim. A gente esquece muito o passado, fica só às vezes nem vivendo o agora, muito querendo alguma coisa lá na frente, e você fala, mas de onde você veio? Então olha a sua evolução. Quando a gente percebe e reconhece o caminho natural de evolução da nossa consciência, a gente tem força e condições de fazer essa ampliação para frente. Percebe que a gente está falando de presença? O quanto você não está trabalhando a presença dentro de você, né? Existem várias ferramentas, várias técnicas. E eu vou dizer novamente meditação. Se você puder sentar todos os dias, pelo menos 5 minutinhos, ao acordar, de tarde ou antes de dormir, fechar os seus olhos ali naquela posição de faraó, que é quando você coloca as suas 2 mãos aqui e fica aqui, de uma forma leve aqui nas costinhas, sem música. Porque a música não é um estado... Quando a gente ouve uma música, é meditação guiada, né? É um estado pré-meditativo. A meditação de fato, raiz, é silêncio, só isso. Não coloca nada, música nenhuma, senta, fecha os olhos e você vai perceber que vai passar um monte de coisa ali, só que você não está criando aquilo. O que é isso? O que é isso que está passando na sua mente? Lembra que eu disse lá atrás que a gente capta num raio de até 10 mil quilômetros? Pela neurociência, né, que nós somos como se fossem antenas, a gente está captando o tempo inteiro. Então, o que é aquilo? E a gente sabe que as maiores causas de todos os infortúnios mentais e emocionais é essa mente acelerada, essa mente falante, essa mente que não para. A gente precisa acalmar a nossa mente. Quando a gente acalma a nossa mente em meditação, a gente também começa a ficar mais presente. Presente nas nossas escolhas, presente no que a gente fala. A gente tende a não se arrepender tanto. A gente tende a trilhar um caminho que tenha mais congruência com os nossos corações. Maura, última pergunta, lindíssima. Se você pudesse dar um conselho, tá o Brasil inteiro, o mundo inteiro parado, final de Super Bowl. Parado, assim, a Shakira acabou de cantar e ela dá o microfone na sua mão. Se você pudesse dar um conselho para todos que estão assistindo a gente agora, para que pudesse mudar a vida dessas pessoas, o que você diria? Diria assim, não importa a realidade que você está vivendo hoje, ela pode e deve ser mudada. E a única pessoa que tem condições de mudar a sua vida é você. Não espere nada de ninguém, mas comece a esperar tudo, absolutamente você, porque a sua mente cria a sua realidade. Enquanto nós não colocarmos isso como uma lei que dita o nosso dia a dia, a gente vai ficar sempre se vitimizando ou querendo dominar, tiranizando outras pessoas. Quando você diz o poder está comigo e não fora de mim, aí sim a gente terá paz. E quanto mais consciência nós tivermos da nossa potência, menos nós vamos ficar interferindo na potência do outro. Então a inveja cai, a competição cai, não haverá processos de guerra, porque cada um sabe que tem a potência para conquistar o território que quiser sem invadir o território do outro. E aí as famílias vão ficar melhor, porque os pais vão trazer a potência dos seus filhos, o marido vai trazer a potência da esposa e vice-versa, e você vai incentivar o seu amigo a trazer sempre a potência dele. E porque quanto mais pessoas tiverem consciência do potencial mental de manifestação da realidade que nós temos, o nosso mundo melhora. É isso que eu acredito piamente. E é nisso e para isso que eu vivo, basicamente. Com vocês e para vocês, Maura Giovanezzi. Maura, você quer passar as suas redes sociais? Como que as pessoas te encontram? Como que elas fazem curso? Ou entram na faculdade? Olha, elas têm que... A minha rede social é só entrar no meu Insta, né? Que @ Maura Giovanezzi. Tá. Né? No YouTube é a mesma coisa. É só colocar o meu nome, Maura Giovanezzi, que eu acho que aparece. É isso, não? Ali as coisas. E os cursos, eles são quando eu abro as inscrições. Tá. Isso a pessoa descobre lá pelo seu Instagram, não é? Eles descobrem estando, né, me seguindo, que daí eu vou falar, olha, agora vamos abrir tal, né? Vamos fazer uma abertura, vamos dar um curso assim. Eu geralmente dou uns cursos gratuitos, que às vezes antecedem, esses cursos gratuitos normalmente antecedem a abertura, porque eu preparo as pessoas que vão entrar. Tá. Então, pro Lumine também? Para a faculdade? Lumine também. Tá. Né, porque ao entrar nesses cursos, ele está entrando no Lumine. Tá bom. Né? Esses cursos são dados através
da Unilumine. Tá. Né? Então, mas é só fazendo mesmo, acompanhando, seguindo e ficando atento, né? Tá, ativa o sininho lá, sininho no YouTube, né? Começa a seguir no Instagram e você tem uma opção lá no Instagram, se eu não me engano, que você pode colocar como prioritário, então tudo que a pessoa posta vem para você. Então as redes sociais dela Maura de Albanese, se encontra, ela está no YouTube, ela está no Instagram, caso você não conheça, eu duvido, mas vai que, né? YouTube, Instagram, Facebook e TikTok também? E TikTok também. Tudo Maura de Albanese, ok? É isso, meus amores. Lindezas. Retirar os véus dos adormecidos. Retirar os véus dos adormecidos deve ser feito silenciosamente, com a irradiação da nossa luz. Palavras trazem choque, às vezes. Reações, invasões energéticas, às vezes. Estejamos cautelosos nesses tempos de aceleração dos eventos. As sombras vão sair dos subterrâneos e gritar não aceitando a expulsão. Fiquemos inabaláveis para contribuir com o plano divino e garantir que a nossa vibração seja o elemento da atração para as nossas vidas harmônicas e nas moradas dos reinos superiores. Gratidão imensa que a gente possa junto ser mais nessa dimensão. Um beijo na sua alma. Gratidão.